escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus para vocês. Estamos iniciando uma nova revista, Deuses Demais, quem está no trono do seu coração, tá? Vamos orar? Senhor, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, deste estudo, Pai. Que o Senhor coloque o entendimento de que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, singular, Senhor, não há outro Deus igual a Ti, Pai. E que a Tua palavra, Pai, possa nos trazer fé, compreensão, amor e zelo pelo Senhor, ó Pai, cada dia mais. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, iniciando hoje com a aula 1, Ouve Israel, tudo começa aqui. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o texto básico desta lição, nós temos, ao abrir a palavra de Deus, o seguinte texto: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, ele é chamado Shema dentre os israelitas, tá? Então, as primeiras palavras que são repetidas por cada criança, então elas começam a decorar esse texto, que não termina, não é somente o versículo 4, mas ele vai do 4 ao versículo 9. São as primeiras palavras que são repetidas por cada criança judia. Ela é recitada, mesmo quando adulto ou já velho, cada manhã e cada noite pelos judeus ortodoxos, os tradicionais, enfatizando a importância das leis de Deus para eles, lembrando todos os dias da sua vida. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino, onde ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todos os seres humanos são adoradores, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus para se relacionarem com Ele. Então faz parte do homem adorar algo. Na verdade, ele foi destinado a adorar a Deus. Mas, em virtude da queda, nós continuamos sendo adoradores, mas passamos a adorar a criatura em lugar do Criador, onde começa a raiz da idolatria. Essa criatura começa conosco mesmo, então passa a ser um ídolo chamado eu, sendo que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Existe essa escultura que eu coloquei ao lado, que ela tem um buraco dentro do homem, e ele olha para dentro desse buraco, ela chama melancolia. E isso representa a humanidade. Então, nós precisamos entender que Deus exige uma adoração exclusiva e divina para com Ele. Mas o pecado, quando adentra o nosso mundo, ele faz com que deixemos de adorar a Deus, passemos a adorar a nós mesmos ou as coisas deste mundo. Eu indico a você, meu irmão, a estar lendo este livro do Timothy Keller, que trata de deuses falsos, onde nós vamos ter o confronto com o poder,
o conforto, posses, sexo, entre outros tipos de deuses que nós idolatramos, né? Alguém da nossa família, uma pessoa ou a nós mesmos. Enfim, é um livro que eu indico para sua leitura e conhecimento com base na palavra de Deus. Algo interessante de se observar foi um dado publicado pelo diário britânico The Telegraph em 2018, com dados de 2008, 2009 e 2015, onde foi observado que quanto mais o homem avança para racionalidade e conhecimento, principalmente o científico, mais ele se distancia da crença religiosa. Então, se você observar as cores, quanto mais clara a cor, mais distante de uma crença religiosa esse país se encontra. Mas essa crença religiosa não se destina a uma crença protestante ou batista ou evangélica, ela se destina a qualquer tipo de crença religiosa. Mas existem estudos já no nosso meio da igreja protestante, igreja batista, que foi observado que o investimento em missionários no continente africano tem tornado a África o continente mais voltado para a crença religiosa no sentido bíblico realmente. Porque foi investido muito, há muitos anos tem sido investido no continente africano. Eu mesma, desde que me conheço por crente, conheço e reconheço esse investimento, principalmente falando em termos da nossa igreja presbiteriana, de missionários para este continente. E hoje já se colhe frutos em relação a isto. Mas esquecemos da Europa, esquecemos do continente asiático, do continente norte-americano e assim por diante. Então, isso tem sido hoje uma grande preocupação de ONGs, de projetos missionários para evangelizar em outros continentes, porque a preocupação sempre ficou na África. E hoje eles observam que faltou o investimento nesses outros países, nesses outros continentes. Atualmente, existe a tentativa de fazer com que o homem não seja necessariamente religioso. Na realidade, o cerne dessa posição está calcado na tese de que o homem é só mais uma entre inúmeras outras espécies do nosso planeta. Agostinho disse que o nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. É como se houvesse no coração humano um buraco no formato de Deus. Só Deus se encaixa nele. E para não ficar com o coração vazio, nós procuramos ao longo da vida peças que vão se encaixando nesse buraco. E essas tentativas são nossos esforços idólatras, que procuram colocar no lugar de Deus algo que não é de Deus. Enquanto tentamos fazer isso, o buraco continua lá. Todos somos adoradores. Essa tendência de que quanto mais desenvolvemos nossa tecnologia e nossa racionalidade, menos religiosos nos tornamos, se baseia no pressuposto de que a religiosidade é um fenômeno aprendido, adquirido ao longo da vida. Mas o ensino da Escritura, porém, diz que a religiosidade humana faz parte da natureza humana. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com Ele. Em Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, o espírito volte a Deus, a carne volte
terra em forma do pó. Na verdade, o paradigma evolucionista assume que o homem é só mais um produto do acaso. Então, o que diferencia dos outros animais é sua racionalidade, que é um fruto de um sistema mais complexo e evoluído. Então, o homem, no entanto, os argumentos a favor dessa religiosidade inata são muito convincentes. Todos os dados históricos disponíveis demonstram que todas as civilizações, desde a antiguidade até o dia de hoje, têm desenvolvido sistemas religiosos que nós vamos ver a seguir. A história e a arqueologia nunca encontraram povos ateus. Ateu era uma palavra designada antigamente para as pessoas sem qualquer tipo de crenças. Na realidade, era chamado ateu aquele que criticava a religiosidade praticada no seu tempo. O ateísmo significa a negação da existência de um ser supremo e superior, não necessariamente Deus da Escritura, mas de toda e qualquer divindade. Mas o que ensina a religiosidade humana para nós? Fato é que nenhum ser humano é ateu por natureza, ainda mais do tipo de ateísmo que vemos hoje em dia. Apesar de ter implicações diferentes, o ateísmo ele é próximo ao agnosticismo, aquela crença baseada no ceticismo e que desconsidera por completo qualquer coisa sobrenatural ou metafísica. Obviamente que todos que vivem sem um conhecimento real e verdadeiro das Escrituras e sua aplicação pelo Espírito em seus corações transitarão entre a idolatria cega e o ceticismo autossuficiente. Por isso que a fonte de toda a verdade, a palavra de Deus, nos ensina algo precioso sobre o homem e sua religiosidade, em que nós vamos ver dois tipos de argumento, os sensus divinitatis e a criação reveladora. Qual é a noção da divindade para o ateu? Ele autoafirma sobre a negação da existência de Deus. E em Salmo, capítulo 14, 1a, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Em Salmo 10, 4 diz, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então, até para ele negar, ele precisa de Deus. E por que ele faz isso? Por conta do sensus divinitatis. Mas o que é esse sensu divinitatis? Ele foi uma terminologia usada por João Calvino para descrever um sentido do humano hipotético, através de uma hipótese, que ao invés de conhecimento do ambiente envolvente, como através do olfato, visão, etc., o sensus divinitatis dá aos humanos o conhecimento de Deus. Explicando para você, nós temos uma sensação do ocaso. Da onde eu vim? Você já parou para pensar nisso? Se não existisse a gente, o que seria desse mundo? Então essa é uma sensação do ocaso. E aí vem a sensação do divino, o toque do divino, onde eu começo a ver as coisas que Deus, eu sinto Deus, eu vejo Deus no meu ambiente que eu estou vivendo e creio em Deus. Observação. Mas depois, estudando mais profundamente os sensus divinitatis, veio um segundo argumento que diz que onde entra o pecado, na hora que você começa a ver Deus, enxergar, fala assim, não, tem que ter um ser supremo, uma divindade. O pecado entra e eu paro de crer em Deus.
levando a vida adiante, para frente, mas sempre autoafirmando sobre a negação da existência de Deus. E essa autoafirmação surge no momento em que o pecado adentra o mundo através da queda. Então estamos suscetíveis a não crer em Deus por causa do pecado no mundo. Em Romanos, capítulo 2, do versículo 15 a 16, conforme estudamos o trimestre passado, nós vimos que a palavra de Deus diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, eu tenho pecado no mundo, mas eu guardo no meu coração. A norma da lei está gravada no meu coração, testemunhando a minha consciência, o meu pensamento, sendo acusado ou defendendo, mas mediante a palavra de Deus. Eu continuo crendo em Deus, mesmo vivendo no mundo do caos. E o segundo argumento, meus irmãos, decorre de toda a criação ter sido feita para espelhar o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, tudo que existe comprova a existência de Deus. Em Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os ateus, eles são práticos, eles tentam negar a existência de um ser supremo, mas eles estão lutando contra eles mesmos e contra toda a criação de Deus. Eles podem ser prático, mas nunca são ateus teóricos. Por quê? Porque toda a verdade procede de Deus e revela a sua existência. E aí eu pergunto para você, como as obras da criação de Deus são usadas por Deus para incentivar você a adorá-lo? Quando eu peguei esse estudo, um dos meus testemunhos que eu deixo para vocês é que todos os dias, todas as manhãs, quando eu saio para trabalhar, eu louvo e glorifico o nome de Deus falando esses salmos, esse versículo, que os céus declaram a glória de Deus. E a obra dele é anunciada todos os dias na minha vida, através da minha família, através do meu trabalho, através daquilo que eu vivo com Deus. Então eu te pergunto, o que da criação te inspira, né, te incentiva a adorar a Deus? Dentro do seu trabalho, as pessoas que são criação de Deus, uma amizade, uma situação vivenciada, a sua família, um testemunho, um exemplo de vida que venha da criação, ou você olhar para a natureza e ver a beleza de Deus revelada nela. Então para pensar como que você pode usar a criação de Deus para você. E por que eu deveria não adorar a Deus? Em Romanos 1, 19 a 21 diz: Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A palavra de Deus deixa claro que é indesculpável tal homem que não reconhece, não glorifica e nem dá a graça
ao Senhor nosso Deus. E qual o propósito de negar a existência do Senhor dessas pessoas? A palavra de Deus nos mostra, nos revela. Você pode pausar o seu vídeo para procurar essa sequência de capítulos e versículos, ou segue junto comigo. Salmos 10, de 3 a 11. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. 14:1 diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Em Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E de 24 a 32, continuando no capítulo 1 de Romanos, diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Cuidado, reflita sobre você, faça uma reflexão da sua vida se você não tem andado por este caminho, no seu hedonismo, no seu eu, na interdependência do Senhor Jesus. Diante da multiplicidade de deuses em Canaã, Israel foi ensinado a adorar somente a Deus. E o que aprendemos com isso?
que a resposta do Senhor, a singularidade dele é totalmente oposta a essa multiplicidade dos deuses em Canaã. Então, Deus diz em Isaías 44:6: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em Deuteronômio 32:39, Deus disse: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então Israel sempre foi chamado a adorar somente ao Deus verdadeiro. Deus único, ele é singular, e a inexistência de outro Deus, somente Deus. O que nós precisamos entender é o que é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria é quando eu presto um culto a qualquer outra criatura ou elemento da criação, ou adoro algo e faço daquilo como meta, objetivo da minha vida, o Deus da minha vida. Nós temos o sexo, pornografia, temos o dinheiro, nós temos a questão de filhos que são adorados principalmente por mães que deixam o marido, que deve ser em primeiro lugar amado por sua esposa, e depois os filhos, e deixa de lado o marido, minando um casamento. Quando nos sentimos, nos colocamos numa posição de coitadinhos, nós estamos sendo hedonistas, não é só para as pessoas que são orgulhosas, vaidosas, mas o contrário também faz de nós idólatras, a nós mesmos, pena de nós mesmos, e onde tudo você resolve, tudo você tenta fazer do seu jeito e nada dá certo. Na verdade, o cerne da sua vida nunca foi Cristo. Foi a maneira como você trata Cristo e a maneira como você trata as coisas da sua vida. O bem-estar social, um bem-estar, uma posição dentro de um trabalho, o comodismo, a questão de viagem, a questão de não servir e só querer ser servido, são coisas que nós colocamos como adoração e deixamos de obedecer essa exigência de Deus. Em 1 Coríntios 8:6 disse que todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Um namorado, uma namorada que está acima de Deus na sua vida, onde você morre de amor por essa pessoa, faz tudo por ela. Quer o homem, quer a mulher, por esse relacionamento. Até mesmo dentro do casamento, onde o seu cônjuge ou seu companheiro ou seu namorado vira a sua idolatria de vida. Em Gálatas 3:20 diz que logo, a partir do momento que eu aceito a Cristo, esse Gálatas 3:20, esse versículo tem que ser vivo dentro do seu coração. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está sofrendo? Ó, pena de mim, ó, coitado de mim. Pois eu quero dizer para você, irmão, não existe pena ou sofrimento que seja maior do que Cristo pagou numa cruz por você. Arque com suas consequências, arque com a consequência do seu pecado lá atrás ou do seu pecado hoje. Se redima, peça perdão a Deus. O hedonista, ele se transforma no próprio Judas Iscariotes.
Ele está andando com Cristo, mas ele está andando para si mesmo, a satisfação, a minha felicidade própria. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, Salvador, Deus, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Não há feitiçaria, não há o santo casamenteiro, não há a Santa Imaculada, não há outro Deus a não ser Deus. Tanise, mas por que às vezes acontece, a gente pede por uma imagem? Eu já fui católico, por exemplo, e pedi e recebi uma graça. A imagem não escuta, segundo Isaías, livro no capítulo 55. A imagem não escuta, ela não fala, ela não te ouve. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Mas, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, que o Satanás vive antes da fundação do mundo. Ele veio a rondar a terra depois que Deus o criou. E ele vive ainda no meio nosso. Ele sabe todos os seus desejos, todas as suas vontades. Ele conhece o jeito de você falar, ele conhece o seu cheiro, ele conhece os seus gostos, ele conhece as tentações, aquilo que você não aguenta. Ele conhece tudo de você. E aquilo que você pode ter pedido, ele pode ter concedido para a sua vida, para você continuar nesse meio idólatra. Quer queira você aceitar isso ou não, mas o diabo quer você longe e distante do Senhor. Então, a adoração é a um único Deus. E o Deus que se fez carne habitou entre nós, que sentiu as suas dores, que viu o seu sofrimento, viu o que é estar doente, viu o que é estar feliz e não só viu, mas sentiu no momento em que estava na cruz recebendo o nosso pecado. Essa é a exigência de Deus, adoração ao Deus único. Eu digo para você, meus irmãos, eu prefiro que o Espírito Santo de Deus me incomode todos os dias da minha vida. Posso viver na pobreza, posso morrer, mas não, Senhor, não permita que eu me afaste do Senhor, que eu me afaste de te adorar e de obedecer aquilo que a tua palavra me pede e me diz. Que o Espírito Santo de Deus esteja vivo todos os dias da minha vida e que o Senhor me conceda fé para eu não pecar contra ti, Senhor, me livrando das tentações desse mundo. Amém. Observação aí, corrigindo uma falha, não é Isaías 55, e sim Isaías capítulo 45, a partir do versículo 19, onde Deus fala, o Senhor e os ídolos. Meus irmãos, existe uma advertência de Deus para a sua vida, e essa advertência é por amor a nós. O grande amor não é o pai que diz sim para o seu filho em tudo, mas aquele que sabe dizer não, aquele que sabe disciplinar no momento em que deve ser disciplinado. Educar é muito difícil, por isso que nós temos que inculcar na cabeça da criança. E nós também precisamos ser educados para ter uma vida de santidade, para lembrarmos o que a palavra de Deus diz, para entendermos tudo o que o Senhor quer e planeja para a nossa vida. A palavra de Deus tem resposta para tudo o que nós temos anseio e em descoberta, em descobrir sobre este mundo, sobre pessoas, sobre atitudes, comportamentos, relacionamentos. E principalmente, como eu me relacionar com Deus. Ali eu encontro na palavra de Deus. Mas Deus tem um amor tão grande por nós, tão grande, que Ele corrige aquele que Ele ama. Em Hebreus 12, 6-7 diz, porque o Senhor corrige o que ama
e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Meus irmãos, quando aqueles que foram chamados por Deus para adorá-lo se desviaram desse intento, eles foram duramente advertidos e sofreram graves consequências. Olha a história de Davi com Betseba. Olha a história de Sansão. Olha a história de Jacó. Não são famílias perfeitas. Famílias muitas vezes mais problemáticas do que a sua. Mas Deus traz a resposta. Deus traz a advertência. Deus mostra o caminho que você deve andar, em que você deve inculcar no seu coração. Não é só criança, não. Adulto também precisa, para ele parar de pecar e cometer o mesmo erro. Mas a gente precisa querer, a gente precisa reconhecer Deus na nossa vida. É para a disciplina que perseverais, porque Deus os trata como filhos. Porque todos os homens são adoradores, mas nós devemos nos preocupar com quem ou o que nós adoramos, porque Deus é o único criador e sustentador do universo. Ele é o único merecedor da adoração e louvor. Muito, embora alguns homens neguem sua existência e se julguem não religiosos, compreender a unicidade e singularidade de Deus é essencial para reconhecê-lo como revelado em sua palavra. E como Deus incomoda o mundo, meus irmãos. Quantas coisas nós temos visto neste mundo. Escolas que estão proibidas de falar o nome de Deus. Escolas que usam materiais cristãos, mas não dão testemunho de cristandade dentro delas. Nós mesmos que muitas vezes deixamos de dar do testemunho e nos transparecemos adoradores do dinheiro, de uma sociedade, da elite, de conforto. Então, irmãos, pare para pensar. Vamos entrar na parte da conclusão com algumas perguntas para você refletir. Faça uma reflexão da sua vida sobre isso. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma.